E agora vamos falar sobre uma parte aí do seu corpo que é essencial para você ter uma boa qualidade de vida, mas às vezes a gente nem se liga. Eu estou falando, gente, do joelho. E se você acha que você está protegendo aí seus joelhinhos porque não faz exercício, aí eu não faço exercício, não vou me lesionar. Deixa eu te falar que você está completamente errado. Então, para explicar melhor sobre isso e responder às perguntas que já chegaram aqui para a gente, eu recebo agora o médico ortopedista, o Dr. Danilo Moreto, para a gente entender melhor essa situação. Dr. Danilo, bem-vindo ao Ver Mais. Bem-vindo, obrigado. Imagina, obrigada a você. Podemos falar então que o joelho é uma parte do nosso corpo aí que a gente precisa dar mais atenção? Com certeza. Vamos dizer assim que 90% da população mundial, um pouquinho mais para o público feminino, alguma vez na vida vai ter uma queixa de dor no joelho. De dor no joelho. Sintoma no joelho, né? Porque o joelho, a gente não presta atenção quando... Mas eu vi que ela, ó, já deu até Já deu um estalinho na frente aqui, né, não sei se deu para escutar. Ele tem uma mistura, né? Parece uma engrenagem mesmo. Exatamente isso. Vamos falar assim, 3 ossos basicamente que formam o joelho. A parte de cima, o fêmur, a parte de baixo, a tíbia, e no meio, a rótula, a patela, a parte da frente do joelho, a bolinha da frente do joelho. A gente pode falar, eu estou perguntando aqui, eu sou leiga, tá, gente? Ele vai envelhecer. O que vai envelhecendo no joelho? Então, começa-se pela cartilagem. Tá. Daí pode evoluir para a parte óssea, para os ligamentos, para o menisco, mas isso varia de pessoa para pessoa. E tem aquelas que não tem nada de evolução, de degeneração, não desgasta. Tem gente que tá de vai boa, tranquila vai a vida inteira com o joelho, Exatamente. zero bala, de boa. Essas são as minorias, mas tem. Eu comecei falando ali sobre a importância de se fazer exercício, né? O que essa falta, o que esse sedentarismo da pessoa que vem com a desculpa, né? Não, pelo menos eu estou cuidando do meu joelho, eu não estou fazendo nada, mas acho que é o contrário. Esse é o mais importante, se for ver assim, de todas as coisas que a gente pode prevenir de desgaste, de lesões, é a parte de fortalecimento muscular. Não só o fortalecimento, mas como se manter ativo, né? Às vezes a gente fala em fortalecimento, a pessoa já pensa em musculação, em deixar tonificado. Não. Fortalecer é deixar ativo a articulação do joelho e suas musculaturas que fazem sua proteção. Então, aquela caminhada que muitas vezes a pessoa faz e aí vem o educador físico que fala, não, a caminhada não é boa, você não vai emagrecer. Ela é boa, sim, nesse caso. Ela é ótima. Na verdade, ninguém começa lá já fazendo, vamos dar um exemplo, um crossfit, já começa numa corrida, numa maratona. Não, é gradativo. Nosso corpo também ele é meio malandro, vamos dizer assim. Se a gente começa numa caminhadinha e fica só naquilo também, sem aumentar a intensidade, a gente se adapta bem fácil e também para de ter as proteções que uma caminhada poderia dar para o resto da vida, né? Tem que ter uma progressãozinha. Tá. Eu estou aproveitando aqui, gente, eu tinha feito algumas perguntas, mas vão aparecendo outras. E se você que está em casa também está com dúvida, não fique com elas. Aproveita aqui, 98405-2073. Geralmente, o que ocasiona as dores no joelho? Vamos falar, tem muitas coisas, mas vamos falar das principais. Tá. A principal disparada, artrose ou gonartrose. Hoje em dia mudou para osteoartrite, mas é desgaste da articulação do joelho. Quando fica fácil, o médico já fala difícil. Porque quando fica fácil, eles mudam para o negócio difícil. A gente tem que mudar as coisas. São essas aqui? Isso, essas são, vamos dizer, do lado normalzinho. Ali está mostrando bem a parte da cartilagem, como ela vai degenerando, né? Tá. Ali no meiozinho tem os meniscos também, que já dá para ver que está bem desgastadinho ali na outra figura, mas é basicamente, isso é artrose, é o desgaste. Esse é mais pela idade ou não? Grande maioria das vezes pela idade. A gente fala que são as primárias, que são as degenerativas pela idade, e tem as secundárias, que daí são antecipadas por um trauma, uma fratura ou alguma lesão específica. Essa artrose causa o quê? Dor mesmo? Então, vários sintomas. O principal é a dor. Vem aquela famosa estalido, creque-creque do joelho também. O creque-creque. Tem essa questão da artrose. E o principal que não devemos deixar chegar é a limitação do movimento. Travar o joelho devido a não ter o seu volume certo ali dentro. É como se ele não tivesse lubrificado.
É uma das coisas também, perde a lubrificação, mas cria, nosso corpo é muito interessante, ele cria novos ossos ali, a gente chama de osteófitos, tudo tem uns nomezinhos, né, meio chato, mas digamos que é para, nosso corpo entende, está faltando alguma proteção, vamos deixar esse osso mais duro, ver se melhora, vamos criar um pouquinho mais de osso, ver se melhora, e na verdade aí, vai criação só, vai piorando. Digamos que faz um bloqueio, até um bloqueio mesmo, mecânico desse osso que cresceu a mais, para a gente fazer o movimento completo do joelho. Gente, que interessantíssimo! Existe alguma outra doença que seja comum ou não, mas que a gente tem que prestar atenção com a nossa, com a nossa rótula? Boa. Tem sim. Uma doença que é 80% do consultório de joelho, essa dali que é a condropatia patelar, ou condromalácia. O nome mais conhecido no meio é condromalácia patelar. É um nome mais antigo, mas é o que ainda ficou. Ver, então, essa parte do joelho aqui é a patela ali. A patela na frente ali. A gente está vendo o joelho de lado ali, tá? Então, ali, virado para lá. Isso. A gente consegue ver, então, a patela machucadinha, a parte de dentro ali da patela, que é onde fica a cartilagem. E isso começa a causar bastante dor. A dor principal que causa é aquela de ficar muito tempo sentado e na hora de levantar, doer. Que é essa que eu havia comentado aqui. Não sei se acontece com muita gente. Quando você viaja, por exemplo, de ônibus, fica muito tempo com a perna na mesma posição. Parece que dá um dolorido. Travadinho. Dá uma travadinha, um doloridinho. Tem que mexer para conseguir. E assim, não é por conta da idade. Parece que é a vida inteira. Não. É isso, então? É isso. E é o mais comum do consultório. Assim, se a gente for ver um consultório só de joelho, 80% é essa dorzinha da frente do joelho. E a maioria das vezes é por um motivo que a gente começou lá no começo. Falta de musculatura, um desequilíbrio muscular para proteção do joelho. Entendi. E tem como reverter isso? Depois, assim, ó, já tenho aquilo ali, tem como reverter, correr atrás do tempo perdido? Esses são dos enigmas da medicina, né? A famosa lesão da cartilagem. A lesão da cartilagem é uma doençazinha que ainda a gente não consegue dizer assim que tem cura. Entendi. Porque ela não tem regressão. E o pior de tudo, ela é evolutiva. Nossa. Ela vai aumentando. Então, o que a gente faz com isso, né? Não tem cura e vai aumentar. Sim. A gente tem que fazer ela frear, aliviar a dor e não deixar ela evoluir. Ou pelo menos retardar essa evolução. Mas falar assim que tem cura, que vai voltar, não. Que está desgastado uma vez, não volta ao que era antes. Porque geralmente quando se fala em lesão de joelho, muita gente vê o atleta, o esportista, o cara que foi jogar basquete, pisou errado e aí esse é do menisco, daí já é uma coisa mais grave. E são lesões, daí vamos dizer assim, englobar numas lesões esportivas, lesões do esporte. Daí a gente tem tanto a parte do menisco quanto também do ligamento, né? Mas o menisco também pode se dar sem lesão do esporte. Ali a gente está nos menisquinhos machucados, aqueles cortezinhos ali são os machucadinhos dele. Entendi. Isso também é bem comum a gente fazer isso no dia a dia. Não precisa estar no esporte. Geralmente é uma rotação mais abrupta com o pé preso. Nossa. E daí começa aquela dor aguda que não para mais, chega até a inchar o joelho. Sim, tem casos, não dá pra gente colocar só a culpa no esporte nessa, não. Exato. Pode acontecer também com pessoas normais. Pode acontecer. O uso de salto alto para... eu falo para as mulheres, mas quem quiser usar também não tem problema. O uso de salto alto, ele ajuda ou ele piora a situação do joelho? Piora. Piora? Devido ao tempo que se usa o salto alto. Se for ali 2 horinhas no dia ou um determinado dia da semana, também não vai causar nada. Mas o uso diário, ele começa a ter uma sobrecarga daquela coisinha lá que a gente começou da patela. Também influencia no mecanismo extensor. Então, usar salto o dia inteiro não é legal? Não é legal. Mas também falam que usar sapatilha o dia inteiro também não? Também não. Mas daí para outros problemas, não influencia tanto no joelho. Isso é mais lá para o nosso pé, tem que ter uma distribuição de carga legal. Mas influencia o calçado também. Gente, veio tanta pergunta. Eu vou começar aqui e a gente vai no bate-bola. Boa tarde. A dor no lado de fora do joelho, tipo do lado esquerdo, o que pode ser? Pode ser menisco, pode ser o início de uma artrose, pode ser o ligamento colateral lateral. Vou começar a falar uns nomes feios aqui, mas mais ou menos isso. Quem tem dor no joelho pode jogar bola? Meu marido já fez cirurgia de um joelho agora, sente muita dor no outro, mas insiste em jogar futebol. Isso ajuda ou prejudica ainda mais? Tem que individualizar bem o caso dele. Vai precisar de uma consulta aí para gente saber se vai poder ou não. É o que a gente sempre fala, né? Não é porque tem um médico aqui, um advogado, que o que falado é que, eu vi não ver mais. Não, a gente responde e aí quando o doutor acha que precisa realmente,
Tá? Boa tarde, gostaria de saber qual a melhor maneira de fortalecer os joelhos, que tipo de atividade? Bem variado. Vamos começar, igual a gente falou, no início de uma caminhada. Não pode começar assim já direto para uma corrida, exercícios que precisam pular. Mas fortalecimento na musculação também é interessante, bem assistido, né? Bem orientado. É um bom caminho. Caminhada e musculação. Quer dizer, imagina, qualquer coisa, sentir uma dorzinha já está sinalizando que não está legal, né? O famoso respeita a sua dor. Respeite a sua dor, gostei. Boa tarde, Ivani. Minha filha tem 8 anos, pesa 37 quilos, tem dor no joelho. Por que será isso? Pelo peso que ela tem? Deve ser alguma coisa do crescimento? Tem isso também? Pessoas muito acima do peso acabam sobrecarregando o joelho? É o único fator de risco que a gente consegue falar, assim, com certeza, para artrose, vamos dizer assim, para desgaste, é o sobrepeso, né? A obesidade. Mas é outro caso que precisa de avaliação para a gente dar uma resposta mais certa, né? Verdade. A pergunta padrão, por que o joelho dá aquele estalo às vezes? Essa vem todo dia, né? E a gente ouviu, ele ouviu aqui o estalinho, tem estalinho, tem estalão, tem creques-creques. Então são muitas as causas. A principal, vamos dizer assim, que é o início de uma artrose, né? Um sinalzinho que pode ser o início da artrose, do desgaste. Mas tem desde resquícios da fase embrionária do joelho, até um desequilíbrio, umas bolhazinhas que formam no líquido sinovial, que é o lubrificante ali do joelho, podem fazer. Eu costumo falar assim, só o estalo não é tão preocupante. É isso que eu ia te perguntar, dá para conviver com esse estalo? Tranquilamente, ele não é preocupante. Quando ele acompanha a dor, aí é a hora de se preocupar. Entendi. Então, só estalar, tá tudo certo entre aspas. Ó, boa tarde, sou de Concórdia, estou com um problema no joelho, eu não consigo ficar de joelho no chão. Estou com desgaste, dói muito, o que fazer? Mais um caso precisa de avaliação e geralmente essa dor ao ajoelhar não é tão culpa do desgaste. Pode ser que ela esteja fazendo o que a gente chama de uma bursite pré-patelar. É uma inflamaçãozinha que dá numa bolsinha de proteção que a gente tem na frente do joelho. Mas precisa de avaliação, né? A gente tá com hipóteses aqui. Perdi 40 quilos e agora ele dói. Faço crossfit e estala. Prestar atenção? Essa na perda de peso também é interessante, que a maioria das perdas de peso abruptas são acompanhadas também de perda de massa muscular, não só de gordura. Aí ocasionando aquele enfraquecimento que a gente estava comentando no começo, podendo gerar essa sobrecarga no joelho. Então... Temos 50 segundos para responder a última. Matilde, tenho dor no fêmur e nos 2 joelhos. Posso fazer caminhada? Pode fazer caminhada, não tem nada que limita, mas mais um caso, uma avaliaçãozinha para ver o motivo dessa dor, né? Muito obrigada, eu que agradeço. Danilo. Eu acho que a gente vai ter que fazer um videozinho para o Instagram agora. Então legal. Você que está em casa, tá com dúvidas, aproveita e já segue a gente no Instagram. A gente vai gravar um vídeo rapidinho agora com as perguntas que não foram respondidas. E você sabe que aqui o programa é feito por você e para você. E sempre que a gente não consegue falar aqui ao vivo, a gente vai para o Instagram. Então, se você ainda não nos segue, por favor, nos siga. E se você já segue, vai falando para todo mundo que eu estou devendo a dancinha dos 6 mil.